Olá, galera, tudo bem? Professor Raul, de novo. Vamos lá continuar o nosso estudo, né? Essa nossa caminhada tão importante pra gente. Hoje, continuando então aquela nossa proposta de momentos curtos, de vídeos mais curtinhos, mas que tragam o principal de cada tema, beleza? No nosso encontrinho, a gente tem muita coisa para ver hoje, é a respeito de porífero e quinidário, os dois primeiros filos aí quando a gente está estudando o reino animal, beleza? Vamos começar então primeiro pelos poríferos. Então, o que são poríferos, né? O que são poríferos? Essa palavra porífero significa corpo com poros. São principalmente as esponjas do mar, olha ela aqui que bonitinha, ó. Principalmente as esponjas do mar. São animais, tá? Sésseis, ou seja, ficam sempre parados e são filtradores. E tudo isso tem um porquê, beleza? Primeiramente, galera, não sei se vocês lembram lá de desenvolvimento embrionário. A gente tem mórula, blástula, gástrula e neurula, tá? Para vocês terem noção do tanto que os poríferos são animais muito simples, né? Até difícil às vezes a gente olhar para isso aqui e falar, nossa, isso aqui é um animal, porque ele é parado, né? Ele é séssil, ele é filtrador. É até difícil a gente aceitar ele no nosso coração como um animal, mas é um animal, tá? Vamos levar isso sempre para nossa vida. Esponjas são animais. Principais exemplos aí dos poríferos são as esponjas. E elas param o desenvolvimento embrionário muito cedo, olha só. As esponjas param o desenvolvimento embrionário delas na blástula, que é aquela fasezinha assim, ó, vou desenhar ela aqui, ó. É aquela fasezinha muito simples, vou aproximar aqui para desenhar melhor. Ó, quando a gente aproxima a gente vê, né? Então é aquela fasezinha assim, ó, que eu só tenho a blastocele aqui no meio, né? E essas célulazinhas aqui em volta. Então, os poríferos param o desenvolvimento dele na blástula. Vai de mórula a blástula, essa cavidade interna aqui, ó. Aqui é a blastocele e eles já param por aí. Qual a consequência de parar o desenvolvimento na blástula? Além da gente saber a importância, né, a gente saber que para na blástula, isso é importante, mais importante ainda é a gente saber as consequências para esse, né, para esse filo da gente ter parado o desenvolvimento na blástula. Lembra que os folhetos embrionários ectoderme, mesoderme e endoderme só vão surgir lá na gástrula, assim como o arquêntero, ou a cavidade digestória, né, que a gente chama. Se eu paro na blástula, eu não cheguei na gástrula. Consequentemente, eu não vou ter nenhum folheto embrionário. Então eu não vou ter nem ectoderme, nem mesoderme, nem endoderme. Não vou ter nenhum folheto embrionário. Se eu não tenho nenhum folheto embrionário, eu não tenho nenhum tecido. Se eu não tenho nenhum tecido, quem dirá eu vou apresentar algum sistema. Então, uma coisa importante que a gente tem que lembrar no nosso vestibular, que cai muito nisso, sempre que aparecer a palavra porífero apresenta sistema errado. Pode classificar esse sistema de qualquer forma que ele falar depois. Poríferos não apresentam nenhum sistema, porque sequer tecidos eles têm. Porque, né, não desenvolvem folhetos embrionários. Por quê? Porque param na blástula. Já que parou na blástula, eu não tenho a possibilidade de surgimento do arquêntero, galera. Então, se não tem arquêntero, não tem cavidade digestória. O sistema digestório ele é ausente. A digestão vai ser praticamente toda intracelular. Não vai ter cavidade digestória aqui. Esse espaço vazio que você vê dentro da esponja aqui, né, nessa imagem aqui, né? Você tem um espaço interno aqui vazio. Só que esse espaço interno aqui ele vem da onde? Ele vem da blastocele. Ele não vem da cavidade digestória, não vem do arquêntero porque para na blástula, beleza? Vamos então ver a organização básica de um corpo de uma esponja. Aqui eu tenho uma esponja e eu tenho essa parte interna aqui, ó, que vem da blastocele, né? Que eu chamo de átrio. E aqui eu tenho uma boquinha aqui em cima, ela tá cortada, né? Essa aqui que eu desenhei. Eu tenho uma boquinha aqui em cima que a gente chama de ósculo. O que cai muito em prova, galera? Como que acontece o fluxo de água pelo corpo da esponja, esse animal filtrador? A água ela não vem de cima para baixo, como seria o natural. É só você lembrar que a esponja é um animal, é um ser vivo, tem um processo ativo aqui, né? Ela puxa a água, quero que você leve isso na sua mente. Ela que puxa a água para dentro do corpo dela. Então o movimento é a água que vem de baixo e sobe, tá? O movimento é assim, ó, de baixo para cima, não de cima para baixo. É desse jeito aqui que eu desenhei, ó. Vou pegar até esse aqui que faz um raio muito louco, ó.
de baixo para cima, beleza? É uma puxada ativa. São muito simples, animais que não têm tecidos, mas que apresentam algumas células que cooperam um pouco entre si, só um pouco, não cooperam ao ponto de formar um tecido. E a gente tem que saber, a gente tem, por exemplo, essa importante célula aqui dos poríferos, que sempre cai em prova, é a principal célula dos poríferos, que são coanócitos. Coa vem de filtrar e cito é célula. Então os coanócitos são essas célulazinhas aqui que apresentam um flagelo. Para que eles usam esse flagelo? Eles batem esse flagelo aqui, ó, ficam batendo o flagelo. Peraí que essa batida ficou feia. Fica batendo o flagelo aqui. Para quê? Para puxar a água. Puxar a água para dentro do corpo do porífero. Quando a água vem, vou desenhar a água vindo. Quando a água vem, né, devido ao bater do flagelo do coanócito, ela traz junto com ela detritos, cocô de peixe, né, pequenos detritos orgânicos, que são capturados pelo amebócito, que fica aqui atrás. Então veja que eu tenho uma contribuição aqui, ó, entre o coanócito e o amebócito. Então o coanócito puxa a água, o coanócito pega essa água, o amebócito pega os detritos dessa água que está vindo e a gente tem uma digestão intracelular. A digestão vai acontecer dentro do amebócito aqui. Vou desenhar a digestão ocorrendo. Aqui, ó. O amebócito vai realizar essa digestão aqui dentro dele, beleza? Então aqui eu tenho digestão totalmente intracelular, beleza? Porque eles são animais filtradores, não tem como eles comerem partículas alimentares muito grandes, porque eles não têm cavidade digestória. E por que não tem cavidade digestória? Porque para na bástula, beleza? Ótimo, vamos ver aqui outras células. A gente tem células especializadas no revestimento do corpo, que são chamadas de pinacócitos. Temos espículas que não são células, né? São aglomerados de cálcio aqui, ó, de carbonato de cálcio, que dão sustentação ao corpo da esponja. Por isso que as esponjas do mar antigamente eram usadas para tomar banho, né? Nesses filmes antigos você vê as pessoas tomando banho com esponja do mar, porque elas têm essas espículas que fazem uma esfoliação da pele, né? Enquanto a pessoa está lá tomando banho. Temos aqui os porócitos, que são as células que fazem os poros do corpo do animal, né? Que é a característica que fez a gente dar o nome deles de poríferos, beleza? Então, o que cai em prova em questão de organização do corpo? É você não confundir coanócito com quinidócito, que a gente vai ver já na nossa aula de quinidários, né? Então, não confundir coanócito com quinidócito e conhecer o coanócito, o papel do coanócito, o papel do amebócito, do pinacócito e do porócito. Não pode confundir isso de jeito nenhum, beleza? Aqui, reprodução sexuada, tem peguinha aqui e a gente vai trabalhar de forma que a gente não caia nesses peguinhas. Então, na reprodução sexuada nas esponjas, a gente tem que lembrar que as esponjas elas são monóicas, ou seja, elas podem ser tanto do sexo masculino quanto do sexo feminino. Elas podem produzir tanto espermatozoide quanto óvulo. A mesma esponja pode estar ao mesmo tempo produzindo espermatozoides e óvulos. Não tem essa questão aqui. São monóicos e apresentam desenvolvimento indireto. O que significa dizer que apresenta desenvolvimento indireto? Significa dizer que apresenta um estágio larval. O indivíduo que nasce não nasce igual aos pais. Ele nasce no estágio larval e depois que ele se diferencia. Então a gente tem larvas de esponjas, beleza? Como que vai acontecer então a reprodução sexuada? Inicialmente eu tenho uma esponja aqui que resolveu se comportar como do sexo masculino. Ela diferencia o amebócito dela em um espermatozoide. Aqui é um amebócito, tá? Ela diferencia o espermatozoide dela em um espermatozoide. E esse espermatozoide nada até uma outra esponja que fez um caminho contrário. Eu vou colocar masculino e feminino aqui, mas lembra que elas podem mudar isso, tá? Porque elas são monóicas. Então, uma esponja que resolveu fazer um outro caminho. Ela pegou o amebócito dela e transformou em um óvulo. Quando o espermatozoide fecunda o óvulo, surge a larva. Isso é muito importante, essa larva aqui. Porque essa larva é chamada de anfiblástula. O que é a anfiblástula? Nada mais é do que uma blástula ciliada. Ela é uma larva ciliada, é uma larva
nadante, ou seja, ela tem vida livre, ela sai nadando pelo mar, procurando um ambiente favorável para se fixar e crescer. Então, uma coisa importante que a gente tem que lembrar para a nossa prova é que os poríferos não são sésseis a vida toda. Quando eles são larva, quando estão no estágio larval, eles são móveis, beleza? Móveis, tá? Então, a anfiblástula achou um lugar propício, ela se fixa aqui e pronto, surgiu um novo porífero a partir da reprodução sexuada desses dois aqui. Sempre que falar em reprodução sexuada, galera, a gente tem que lembrar que ela é importante porque ela favorece o acontecimento, né? O advento da meiose e, consequentemente, o advento do crossing over. Por isso que elas são muito importantes, porque gera variabilidade genética. Por quê? Meiose e por que crossing over. Beleza? Só que nós também temos estratégias de reprodução assexuada em porífero e costuma cair muito em prova, confundindo o candidato entre fragmentação, brotamento e gemulação. O ideal para o ser vivo é sempre fazer reprodução sexuada, mas se não deu, eles acabam fazendo reprodução assexuada. O que o vestibular confunde o candidato aqui? Primeira coisa, fragmentação. Fragmentação é quando você tira um pedaço do porífero, aqui um peixe, morde aqui por curiosidade, uma mordida exploratória, e arranca pedaços do porífero. A partir de cada pedacinho desse que você arrancou, por ele ter um corpo muito simples, surgirão novas esponjas geneticamente iguais às que você arrancou pedaço. Daqui você arrancou pedaço. Só que uma coisa importante quando a gente estuda fragmentação é lembrar que ela é sempre um processo acidental. Nunca o porífero vai se cortar para gerar novos indivíduos. Nunca. É sempre uma coisa que acontece sem a vontade desse indivíduo aqui, né? Lembrando que ele não tem sistema nervoso, então não tem vontade de nada, né? Só que a gente tem estruturas, formas de reprodução que acontecem de forma intencional, ou seja, quando o organismo percebe que as condições estão favoráveis à reprodução e não existem parceiros, ele pode fazer o famoso brotamento, que é quando eu crio um brotinho aqui, ó, o porífero cria um broto por meio de mitose aqui, cria um broto, larga esse broto e esse broto dá origem a uma nova esponja geneticamente igual a essa, porque nós estamos tratando de reprodução assexuada. O que o vestibular gosta de pegar o candidato aqui? Confundindo brotamento com gemulação. Gemulação, galera, a gema é como se fosse um broto revestido de uma estrutura de resistência. Ou seja, a gemulação é quando... Qual a única diferença de brotamento e gemulação? É que eu tenho uma estrutura de resistência em volta desse brotinho que surgiu aqui. Por exemplo, o porífero percebe que a água está poluída, o porífero percebe que o nível da água está caindo com o tempo. Aí ele faz uma gema. A gema pode esperar o momento propício para germinar, que nem uma semente, para germinar e originar um novo porífero. Beleza? Então, não confundir fragmentação, que é acidental, com os dois processos intencionais. Brotamento, que só cria um brotinho e cai, e a gemulação, que é uma estrutura de resistência. Beleza? Não confundir. Vamos para o próximo dessa aula? Vamos lá, então. Vamos, então, para os quinidários, beleza? Quinidário significa animal que queima. Principal representante aqui as algas vivas, mas nós também temos os pólipos, né? Que são a forma séssil deles. Então, os quinidários, galera, eles são próximo filo, beleza? Eles, por sua vez, já vão parar na gástrula, tá? Por pararem na gástrula, eles vão trazer novidades para o nosso estudo em relação aos poríferos. Isso cai em prova. Essa brincadeirinha aí, né? Esse casadinho aí, quinidário e porífero, esses dois juntos, costumam cair muito em vestibular. E eles sempre vão nas diferenças entre um e outro. Então, quinidário, ele já vai parar na gástrula, que é essa fase do desenvolvimento embrionário aqui, ó. Vou desenhar ela. Que é essa aqui, ó. Aqui, ó. Então, essa fase de desenvolvimento embrionário, ela apresenta o quê? Ela já vai apresentar pra gente o arquêntero aqui dentro, o blastóporo aqui, que pode virar boca ou ânus, e os folhetos embrionários. Beleza? Então, vai ter muita novidade evolutiva aqui, tá? Então, por pararem na gástrula, eles já apresentam folhetos embrionários, mas não apresentam os 3, vai apresentar apenas 2. Por isso que a gente fala que eles são
Diblásticos. Diblásticos. É só você lembrar o seguinte: quando surgem os folhetos embrionários, não surgem os três de uma vez. Não surge de uma vez endoderme, mesoderme e ectoderme. Primeiro vai surgir endoderme e ectoderme. Qual que ficou faltando aqui? Ficou faltando a mesoderme, que é justamente aquele folheto embrionário que origina ossos e músculos. Por isso que a água viva é tão gelatinosa, tão sem estrutura, porque não tem mesoderme. Mas agora eu já tenho, por exemplo, a possibilidade de ter um sistema nervoso, a gente vai ver já já. Também eu tenho o surgimento do arquêntero aqui, ó, na gástrula. Logo, eu tenho a possibilidade de ser um sistema digestório. Só que ainda vai ter um sistema digestório ainda capenga, né? Ainda devendo coisa. Então a gente chama de sistema digestório incompleto. Qual o sentido? O que significa dizer que o sistema digestório é incompleto? Boca e ânus, né? A função da boca e do ânus é exercida pela mesma cavidade. Pela mesma cavidade não, né? Pelo mesmo orifício. Então, o mesmo lugar que entra o alimento é o mesmo lugar que sai. Boca e ânus é a mesmo orifício. O sistema digestório ainda surge na forma incompleta. Vamos ver a organização básica aqui de um quinidário. Pronto. Aqui eu tenho uma água vivazinha desenhada. Lembrando que quando a gente fala de quinidário, a gente tem a forma móvel, né? A gente tem as águas vivas, mas também temos os pólipos, né? Temos também as anêmonas, que são seres sésseis, tá? Só que o exemplo clássico é a água viva. Tenho aqui essa cavidade digestória, que eu chamo de cavidade gastrovascular, que é usada tanto para digestão, né? Eles comem animais grandes, comem peixes grandes, inclusive, e também para propulsão, beleza? Então é a cavidade gastrovascular. Vejam que essa cavidade alimentar ela só tem uma entrada e uma saída, por isso que eu chamo de sistema digestório incompleto. Esse orifíciozinho aqui, ó, serve de boca e serve de ânus. Então, sistema digestório incompleto. Aqui a gente tem como grande novidade evolutiva, muito importante, muito perguntado em prova, o surgimento do sistema nervoso. Surgimento nervoso, ó, sistema nervoso surge nos quinidários. Só que um sistema nervoso top é um sistema nervoso que tem uma central de processamento. Como ele acabou de surgir, os neurônios ainda não se agrupam, ó. Os neurônios ficam espalhados ao longo do corpo do animal, de forma difusa. Por isso que a gente chama de sistema nervoso difuso. Não existe uma central de processamento de dados aqui, né? Então você vê que até o movimento de uma água-viva, ele é pouco coordenado. Ela vai para um lado, ela vai para o outro. Parece que ela não sabe muito bem para onde ela quer ir, por falta de um centro de controle aqui, né? Por causa desse sistema nervoso ainda ser difuso. Mas já é um sistema nervoso. Já está ótimo. E por que esse sistema nervoso foi... O que possibilitou o surgimento desse sistema nervoso? Graças ao surgimento da ectoderme. A ectoderme que garantiu o surgimento dessas células nervosas aí. Já é alguma coisa. E isso cai em prova. Comparar novidade de quinidário, sempre ele compara quinidário com porífero, plateuminto com nematelminto. Essa casadinha aí, quinidário com porífero, cai muito, tá? Olha aqui quem aparece aqui no nosso estudo, o quinidócito, facilmente confundível por muitos alunos com o coanócito. Lembra que coar é filtrar, e filtrar te lembra porífero. Quinidócito, quinidário. Não dá para confundir um com o outro, né? O quinidócito é a célula de defesa desse animal. Está presente aqui nesses tentáculos, que podem ser gigantescos aqui, ó. Esses tentáculos podem chegar a 6, 8 metros. Então são repletos dessas célulazinhas aqui, lógico que está num zoom enorme, né? Que são os quinidócitos. O que o quinidócito tem? Ele apresenta essa porçãozinha aqui de cima, que é um gatilho sensível ao toque, e aqui eu tenho um flagelo embebido numa substância química urticante, uma substância química que queima. Quando acontece o toque nesse gatilho, o gatilho dispara, o flagelo dispara e penetra na pele do indivíduo, tá? Principal predador de água-viva é tartaruga, né? Que tem aquela pele extremamente rígida, então elas se queimam lá, nem sentem. Agora a gente, quem já teve aí o desprazer de ser queimado na praia, já percebeu que pode doer bastante, porque são milhares desses flagelos urtigantes entrando na sua pele quando sem querer você esbarra em uma água viva, beleza? Próximo ponto aqui de quinidário, que é muito importante a gente saber, reprodução sexuada, beleza? Então,
Na reprodução sexuada de quinidário, eu vou ter tanto a fase móvel, eu vou ter uma alternância de gerações entre a fase móvel e a fase sessile, a fasezinha parada, beleza? Elas são dioicas, ou seja, apresentam sexos separados. Então aqui eu tenho o macho e aqui eu tenho a fêmea. E a gente tem desenvolvimento indireto. Eu também vou ter uma larva, que não vai ser mais chamada de anfiblástula, vai ser chamada de plânula. Plânula, beleza? Que é uma larva ciliada também. Vamos ver então como é que isso vai acontecer. Então, eles apresentam a famosa metagênese, ou alternância de gerações. Como que isso cai na nossa prova? Comparando a um outro reino que também apresenta alternância de gerações, que também apresenta duas gerações no seu ciclo de vida. As plantas, com o esporófito e o gametófito, né, com a metagênese das plantas. Sempre cai assim. Assim como as plantas, os quinidários apresentam alternância de gerações ou metagênese. Eu tenho a geração móvel e a geração sessile. Vamos ver como é que acontece então. Então, inicialmente eu tenho aqui uma água-viva macho que produz na sua cavidade gastrodigestória, né? Produz um espermatozoide. Esse espermatozoide sai pela boca/ânus e nada até a entrada da fêmea aqui, boca/ânus da fêmea, que tem um óvulo esperando lá dentro. Então a gente tem uma fecundação interna. Embora não tenha um órgão copulador, esse espermatozoide entra na cavidade aqui da fêmea, né? Cavidade gástrica da fêmea, para fecundar, e a partir dessa fecundação surge um zigoto. Lembrando que eles vão até a gástrula, né? Quando surge o zigoto aqui, ó, surge uma larvazinha ciliada, chamada de plânula, de vida livre. Ela nada. Desenvolvimento indireto, então, tá? Aqui também, em quinidário. Nada, encontra um local propício e ela começa a se diferenciar. Se diferencia, originando essa estrutura sessile, chamada de sifistoma. Vou botar o nome dela aqui. Sifistoma é a estrutura sessile. A sifistoma, depois que ela tá aqui, beleza? Sifistoma 2N, depois que ela tá aqui, ela é 2N, né? Depois que ela tá aqui, ela faz um processo de estrobilização. Ela vai fazendo essa segmentação do corpo dela, e cada segmento aqui da sifistoma, na verdade, é o quê? Novas águas vivas saindo aqui, ó. A partir daqui, eu libero várias e várias novas águas vivas. Beleza? Então eu tenho um ciclo, uma parte do ciclo da reprodução, né? Que é sexuada e essa parte assexuada. Por isso que a gente fala que eles apresentam metagênese. Beleza, galerinha? É isso. Espero que tenha sido curto, mas tenha sido relevante. E até o nosso próximo encontro, gente. Tchau, tchau.